Bom dia a todos, bom dia a todas. Bem, como pode perceber, eu estou um pouco gripado, retornando de viagem ontem e acabei nos transtornos da viagem, tendo esses problemas aí, das intempéries, do calor que estamos vivendo. Bem, gente, é sempre um prazer, né, retornar a casa, essa casa que eu tanto amo, né? O pessoal brinca que eu saí do INSS, mas o INSS não saiu de mim, né? Tanto é que eu já voltei 2 vezes, né, mesmo na condição de procurador, né, eu voltei para ser diretor de benefício e o ano passado, como procurador-geral aqui do INSS. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer todos os colegas aqui, né, o professor Tiago Adame, nosso diretor da Faculdade de Anáspis, doutor Eduardo Sabo Paes, que é procurador de Justiça, procurador de Direito Cidadão, que também é professor da Faculdade de Anáspis, é nosso colega, foi meu orientador no mestrado e por isso que eu quero tê-lo sempre bem por perto, né? É bom ter esses amigos importantes por perto. Bom, o tema que a mim foi incumbido de falar foi sobre a introdução aos desafios da Seguridade Social para a melhoria da gestão. Eu vou pedir licença para falar de pé, né? Como professor, eu prefiro dar aula de pé e não sentado, né? Acho que eu fico mais à vontade. Conta uma fábula judaica, né, que tinha um senhor, um ancião, né, já no fim da vida praticamente, tecendo um tapete muito grande e muito bonito. Né, e alguém chegou para ele e falou assim, mas o senhor tão animado fazendo esse tapete, o senhor está com os dias contados, já com idade avançada, o senhor não vai conseguir terminá-lo. E ele disse assim, não tem problema, não fui eu quem comecei a fazer esse tapete. A gestão da Previdência é mais ou menos assim, né? Cada um de nós que passamos por aqui, contribuímos com alguma parte, com alguma ponta, com algum pedaço, com algum fio, com algum tiar. Mas, rapidamente, só para vocês entenderem quais são os desafios da gestão da Seguridade Social, é importante que nós nos lembremos de como era a Previdência antes de 88. Já que o tema do seminário é sobre a constitucionalização da Seguridade Social, como que era antes de 88. Antes de 1988, antes da Constituição, nós tínhamos um universo muito pequeno de segurados, de pessoas protegidas. Para que todos aqui tenham ideia, quem era beneficiário da área rural, por exemplo, era apenas o chefe ou arrimo de família com mais de 65 anos. Antes de 80, no Brasil, a expectativa de vida era de 62 anos. Então, só se conseguia aposentar na área rural no Brasil, até 88, uma pessoa na família, que era o chefe da família, o chefe, o arrimo de família. É assim que dizia a Lei Complementar 71, a lei do antigo Fundo Rural. Era chefe ou arrimo de família com 65 anos de idade ou mais. Então, nós tínhamos um universo muito pequeno de trabalhadores rurais aposentados. Nós tínhamos um benefício que antecedeu o BPC-LOAS, que era a renda mensal vitalícia. A renda mensal vitalícia, que na época era um benefício previdenciário e não assistencial, ele era para pessoas idosas, acima de 65 anos, acima de 70 anos, ou pessoas inválidas, mas que já tivessem sido seguradas da Previdência Social. Também era um universo muito pequeno. Na área da saúde, nós tínhamos o chamado Sistema Múltiplo de Saúde. O que era o Sistema Múltiplo de Saúde? Nós tínhamos 2 saúdes públicas. Uma saúde para quem era segurado da Previdência, que era atendido pelo instituto chamado INAMPES, que era uma assistência médica para os segurados da Previdência. Era administrado pelo INAMPES, que era o Instituto Nacional de Administração Médica, de Assistência Médica da Previdência Social, que era um órgão ligado ao Ministério da Previdência Social, Previdência e Assistência Social. E tínhamos a saúde caritativa para as demais pessoas que não eram seguradas, ligadas ao Ministério da Saúde. Bom, e tinha também um outro limitador para entrar na Previdência. Pessoas com 60 anos ou mais de idade não podiam ingressar na Previdência Social. Ou seja, só podia ingressar na Previdência quem tinha menos de 60 anos de idade. Então, para vocês verem, esse era o universo antes de 1988. Vem a Constituição de 88, e ela cria um princípio chamado princípio da universalidade da Seguridade Social. E ela amplia ainda mais.
a Constituição de 88, ela pega 3 direitos sociais criados na Constituição, pelo artigo 6º da Constituição, né, dos vários direitos sociais, educação, saúde, previdência, assistência, moradia, lazer, assistência aos necessitados, amparo à gestante e à maternidade, previdência, saúde, e está no artigo 6º da Constituição. O Constituinte pega 3 desses direitos e os agrupa num grande gênero chamado Seguridade Social. Então, o que passou a ser a Seguridade Social a partir de 1988? Saúde, previdência e assistência social. Então, nós copiamos, né, modelo da Espanha e de vários outros países que já se falava em alguma coisa próximo à Seguridade Social ou Segurança Social, como é em Portugal. Porém, na parte gerencial, não se deu muita efetividade para isso. E esse foi um dos problemas da gestão. Nós temos, e passou a existir após 88, né, Seguridade Social, Saúde, Previdência e Assistência, e não se sabia muito bem o que fazer com isso. Como isso seria gerido? Na época se cogitou, terá um Ministério da Seguridade Social? Ou serão áreas separadas, a área da saúde, a área da previdência, a área da assistência, mas elas serão integradas ou terão suas bases integradas? Bom, e as formulações políticas, né, às vezes refogem ao controle do cidadão comum e refogem ao nosso controle aqui na Previdência, né, e nós sofremos a consequência disso, eu vou falar disso daqui a pouco, porque manteve separado saúde com o Ministério, Previdência com outro Ministério e assistência com outro Ministério. Porém, os cadastros continuam sendo separados e continuam sendo estanques. E após 88, nós tivemos um universo de pessoas ingressando na Seguridade Social. Querem ver 2 exemplos? A área rural. Eu estava falando com o Luiz agora há pouco, Luiz Gonzaga, advogado da CONTAG, está ali atrás. Né, eu era diretor de benefício aqui na época, né, e o Luiz, na época, me procurou, e nós fomos, olha, nós temos um universo de pessoas que estão ingressando na Previdência, porque a Constituição reduziu em 5 anos a idade para os trabalhadores rurais. Então, o homem trabalhador rural passou a se aposentar aos 60 anos de idade, e a mulher trabalhadora rural passou a aposentar aos 55 anos de idade. Então, pela lei maior, né, mais de 6, 7 milhões de pessoas, ao mesmo tempo, passaram a ingressar na Seguridade Social. Porque esse universo existia, mas ele estava represado. Eles não tinham a proteção da Seguridade Social. Porque, como eu disse, até então, só se aposentava uma pessoa na família com 65 anos ou mais que provasse a condição de trabalhador rural. Quando vem a Constituição e amplia o universo, e reduz a idade para o trabalhador rural para 60 anos para o homem, 55 anos para a mulher, nós tivemos um universo enorme de pessoas que ingressaram na Seguridade Social, literalmente da noite para o dia. Na área da saúde, o Constituinte acabou com o sistema múltiplo de saúde. Nós tivemos o SUS, o Sistema Único de Saúde. Então, após 88, nós tivemos o Sistema Unificado de Saúde, o Sistema Único de Saúde. Qualquer pessoa, o que é o Sistema Único de Saúde? Que qualquer pessoa, independentemente da sua condição, se é segurada ou não, se contribui ou não, seja rico ou pobre, ele poderá participar do Sistema Único de Saúde. Isso foi um universo também, um contingente enorme que nós tivemos, que ingressou na Seguridade Social. E uma outra ampliação foi que acabou com o limitador de idade de 60 anos. Qualquer pessoa, independente da idade, pode ingressar ao sistema de Seguridade Social. Então, é esse contexto que nós herdamos, é esse contexto que gerou pós-Seguridade Social, criada em 1988. Vocês perguntam assim, ou podem perguntar, mas esses sistemas não passaram a ser integrados? Não. Então, eu digo, qual que é o maior desafio da gestão hoje? É a integração da base de dados. Para que os senhores tenham uma ideia, as senhoras tenham uma ideia, né, saúde, e olha o óbvio da reunião, né, mas segundo o Nelson Rodrigues, só os profetas conseguem enxergar o óbvio, que normalmente nós tropeçamos no que é óbvio e continuamos caminhando sem resolver os problemas. O que nós estávamos pleiteando junto ao Ministério de Saúde? O acesso à base de dados dos laudos das pessoas que passam pelo SUS.
porque o sistema que a Previdência mantinha e ainda mantém, tem melhorado agora, né, para conceder, por exemplo, um benefício por incapacidade. Ora, alguém quebra um braço ou quebra uma perna. Aí ele vai no médico assistente, ortopedista, que diz, você vai ter que ficar 60 dias afastado. Ele tem que agendar uma perícia num perito da Previdência para daqui 6 meses, 1 ano, vai ao perito para dizer, realmente, você quebrou o braço, você vai ter que ficar afastado 60 dias. Ora, mas eu já sabia, porque o meu médico assistente já tinha me dito isso há 6 meses atrás. Por que nós não usamos o laudo feito pelo médico do SUS? A pessoal da saúde disse, não, nós não podemos fornecer o laudo para vocês, porque o laudo é documento sigiloso. Eu estou falando aqui de Seguridade Social, desafio de gestão da Seguridade Social. Então, o primeiro desafio da gestão é quebrar esse paradigma. E o que nós dissemos naquela reunião, nós não queremos saber qual que é a doença que a pessoa tinha. Eu quero saber quantos dias ele ficou afastado. Ele passou por aí, passou. Ele pegou um atestado, uma licença, um afastamento de quantos dias? 6 meses, 4 meses, 3 meses, 90 dias. Então, a questão é gerencial, é a questão dos governos se falarem, dos governos integrarem as suas bases de dados. Eu peguei o exemplo da saúde aqui, que é o mais flagrante, e vou dar mais 2 exemplos aqui, que são desafios para a gestão. Trabalhador rural. Eu não sei se mudou nos últimos dias, porque quando eu saí daqui não tínhamos conseguido vencer essa etapa ainda. Por exemplo, o trabalhador rural, eu já sei que ele é trabalhador rural, ele tem um cadastro no Ministério da Agricultura, ele tem um cadastro no Ministério do Desenvolvimento Agrário, e a Previdência não conseguia enxergar esse cadastro, porque o sistema que a agricultura usa, o sistema que o Ministério do Desenvolvimento Agrário usa, é um e o da Previdência é outro. E os sistemas não se falavam, eu não conseguiam ter a liberação dos dados para saber se aquele trabalhador era, de fato ou não, trabalhador rural. Em eu tendo esses cadastros, eu posso automatizar a concessão do trabalhador rural e isso ser feito com agilidade muito maior, como já é feito hoje os trabalhadores da área urbana. A mesma coisa, ou a mesma situação, nós enfrentávamos com os pescadores. Nós temos o benefício chamado seguro defeso para o pescador artesanal, e nós não conseguíamos enxergar os dados da época do Ministério da Pesca, e agora é uma Secretaria de Agricultura e Pesca. Então, esses cadastros têm que ser integrados, porque são sistemas diferentes que não se fala, né? Os ministérios, os demais ministérios, usam a base de dados feita pelo SERPRO, e a Previdência usa a base de dados da DataPrev. E o sistema da DataPrev é um e o do SERPRO é outro. Pelo menos era assim, não sei se mudou nos últimos tempos. E esses cadastros não se fala, eles não se interagem, eles não se integram. E nós temos que fazer tudo de novo. Fazer perícia por perícia, né? Agora nós estamos mudando isso com a teste MED, mas de alguma forma isso era muito limitado e era um retrabalho desnecessário. E nós tivemos também a questão da ampliação do benefício assistencial. Aqui sim foi uma inovação, porque a própria Constituição, no artigo 203, inciso 5º, criou um benefício assistencial para os idosos e pessoas com deficiência, independente da idade. Então, qualquer pessoa com deficiência, pode ser um recém-nascido, se tem uma doença congênita, ou se adquire uma doença, ele poderá, caso tenha renda compatível, requerer um benefício assistencial. Então, só o universo do BPC Loas, nós abrangemos mais de 6 milhões de pessoas que recebem o benefício assistencial do BPC Loas. Então, é um universo muito grande, é um contingente muito grande, e se vocês me perguntarem, eu só tenho 20 minutos, e eu vou encerrar aqui, que o doutor Sábio vai falar também, o maior desafio da gestão é a integração dos cadastros. Se nós integrarmos os cadastros, né, eu espero que o Ailton, que é o novo diretor de tecnologia, né, que conhece bem benefício, ele foi meu substituto como diretor de benefício, né, eu espero que ele, por conhecer tão bem a área de benefício, possa fazer isso de forma rápida, que integre os cadastros da DataPrev com o SERPRO e os demais sistemas que rodam aqui na esplanada. E quem sabe nós possamos, no futuro, também, como é um desejo do Dr. Paulo César, o vice-presidente da ANASPS, ele é um idealizador disso, que é criar, né, o Ministério, a proposta dele política de integrar e criar o Ministério da Seguridade Social. Quem sabe, no futuro, nós caminhemos para isso. Aí sim, todos falarão a mesma língua, porque
a Previdência, quando for criada, em especial lá na década de 40, com Beveridge, William Beveridge, tinha inclusive trabalho junto, né? Trabalho, Previdência, Assistência e Saúde, que são 4 áreas que acabam, de alguma forma, tendo correlação e uma repercutindo na área do outro. E, por fim, a melhoria das normas. Nós temos feito na AGU um processo de desjudicialização e redução de demandas, que nós temos procurado tudo que os tribunais já pacificaram, ou tudo que nós efetivamente estamos perdendo, nós temos perguntado. Vale a pena continuar recorrendo disso? Não. Então, a gente faz uma orientação e orienta para os procuradores que estão na linha de frente, dizendo, olha, não recorra mais disso, não conteste mais isso, ou deixe de recorrer disso. Aqui na Previdência, tem que fazer qual o seu papel? Começar a ir alterando as normas. Nós fizemos isso em 2022, criando a nova IN, a IN 128. O que nós fizemos com a nova IN? Nós reunimos a equipe e dissemos o seguinte, olha, por que os benefícios estão sendo indeferidos? Porque a norma diz que é para indeferir por isso e por isso. Então, o tribunal já pacificou esse ponto? Já. Vamos incorporar isso na IN 128. Incorporamos muitas ações ou muitas áreas que nós vínhamos perdendo reiteradamente ou que, de alguma forma, estávamos contrariando as leis superiores, havia conflito na hierarquia de leis. Nós procuramos modificar e alterar isso na IN 128. E fizemos mais 10 portarias, que são portarias procedimentais, na área de benefícios, da 990 a 999. Fizemos essas portarias também procurando facilitar a vida do servidor que está na execução. E um terceiro assunto, que é uma proposta também, é a questão das decisões do recurso administrativo. Hoje, o segurado que recorre na via administrativa vai para o CRPS, o CRPS julga favorável ao segurado, expede um acórdão, e o acórdão volta para ser implantado numa agência da Previdência. Isso é implantado de imediato? Não. Todo mundo aqui sabe que não. Isso fica numa fila e vai demorar não sei quanto tempo para isso ser implantado. Qual que é a proposta para melhorar a gestão da Seguridade Social? É que também crie uma agência de cumprimento de demandas administrativas. Assim como nós temos uma para cumprir demandas judiciais, também se criar uma agência para implantar as decisões administrativas. Pode ficar no CRPS, pode ficar aqui, pode ficar na Lua, em qualquer lugar. O local físico não importa, mas que tenhamos também uma agência que já implante de imediato. O CRPS, em colegiado, julgou, deliberou, saiu o acordo que nós fazemos a implantação daquele benefício por uma equipe especializada para isso, de forma mais rápida e imediata. E sempre melhorar as normas e a capacitação dos servidores, para que possam, quando indeferir com segurança. E quem sabe, doutor Paulo voltou aqui, como eu já disse agora há pouco, de fato, no futuro, temos um Ministério da Seguridade Social que todos convirjam os esforços e tenham as suas bases de dados integradas, porque hoje os cadastros não se falam. Dos demais ministérios, sem ser o da Previdência, é o SERPRO que faz o sistema da Previdência, a DataPrev, e são linguagem diferente. E nós, quando precisamos de algum dado da saúde ou da assistência, literalmente, você tem que pedir favor. Eu sei porque eu fui em 2 reuniões e a saúde, na época, como eu já disse aqui, falou, não podemos fornecer os dados dos pacientes, são dados sigilosos. E nós dissemos, eu não quero saber que doença a pessoa tem. Eu só quero saber o afastamento dele. Na mesma coisa, na área rural, com a agricultura, com pesca e com o desenvolvimento agrário. Quando esses cadastros estiverem integrados, nós podemos ter a agilização e a descomplicação da gestão da Seguridade Social. E também ter balcões de atendimento espalhados pelo Brasil, para além das agências da Previdência. O Correio tem um projeto muito interessante, que é chamado Balcão do Cidadão. Ora, o segurado que mora em alguns lugares longínquos deste país, ele não consegue chegar numa agência da Previdência menos de 3, 4 dias. Eu recebi aqui, ainda como procurador-geral, o presidente da Federação da Pesca do Estado do Amazonas. Ele disse o seguinte, tem pescador que pega um barco 3 dias para chegar numa agência e depois pega outro barco 3 dias para voltar para a sua cidade. E ele chega na agência da Previdência e está fechada. Aí vai agendar no 135 para daqui 4, 5 meses. Então, é um problema que nós temos, que tem que repensar que ele possa ser atendido no sindicato, na associação. Por isso que eu acho importante a parceria com as associações, com as entidades sindicais e demais entidades classistas. Porque, na verdade, elas são o braço dessas pessoas nos lugares longínquos e nos lugares remotos. Muito obrigado pela atenção e eu fico aqui à disposição. Obrigado.